pessoal, começa agora o Cinema Geek e nessa semana estreia o novo Quarteto Fantástico. Eu sou o Lucas Agrela, estou aqui com o Lucas Carvalho, e aí, gente? Nosso especialista em HQs. Especialista. E ali na produção e na edição desse vídeo está o Cadu Silva, como sempre. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho por que o Quarteto Fantástico não foi tão bem em 94, ao ponto de não ter sido lançado, e em 2005 ele não trouxe muitas coisas relevantes para os fãs de cinema, né? Sim, o primeiro filme do Quarteto Fantástico, as pessoas lembram muito de 2005, né, que foi na Fox, saiu no cinema e tal, só que em 94 teve um filme que foi produzido pelo Roger Corman, que era um cara produtor de filmes bem B, assim, nos Estados Unidos, tipo Piranha, os filmes que ele fazia uns monstros, tipo mistura de leopardo com tubarão, eram umas paradas assim. E aí esse filme foi tão mal, diz a lenda, que a Marvel proibiu ele de ser lançado. Então hoje você só consegue ver esse filme pela internet. Ele circula pela internet, deve ter versão dele no YouTube, no Torrents. Então nessa época o Dr. Doom ele já era bem diferente do que a gente vê nos quadrinhos, né? Ele não era nenhum ditador, ele era só um cientista maluco. Não, assim como nos filmes de 2005 e 2007 do Teen Story da Fox, também o Dr. Destino ele era só um cara que ele teve um problema ali com o Reed Richards, que era o Senhor Fantástico, em uma máquina que eles estavam tentando criar. E aí ele ganhou poderes por um raio que veio do céu, enfim, é uma coisa bem sem sentido, assim, bem quadrinhos. E aí realmente não tinha nada a ver com o Dr. Destino dos quadrinhos do Dr. Victor Von Doom, que nos quadrinhos ele é o imperador da Lativéria, que é um país fictício lá. E aí tem toda uma questão política, porque ele é um chefe de estado e tal. E aí isso sempre foi meio deixado de lado nos filmes, especialmente no de 94 e nesses novos. Mas nos quadrinhos ele mistura um pouco de magia e ciência, até para conseguir ganhar os poderes dele, né? Exatamente. Ele é filho de uma cigana que vendeu a alma para o Mephisto, que é um demônio alienígena da Marvel. E aí ele criou, quando ele perdeu a mãe, assim ele começou a estudar ciência, misticismo e um pouco de magia negra para tentar criar uma forma de trazer a mãe dele de volta. E aí nesse processo ele criou a armadura que dá poderes para ele e assim a extensão dos poderes dele vai meio indefinida, assim, cada upgrade que ele faz na armadura dele, ele pode ganhar novos poderes. E agora a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme novo que está sendo lançado agora em 2015, e talvez se você não viu e não quiser nenhum spoiler, pode parar o vídeo por aqui, porque é mais seguro para você. Sim. A gente vai falar algumas coisas só. A forma de ganhar poderes do Dr. Victor Von Doom. Nesse filme ele fica preso em uma outra dimensão e volta cheio de poderes. Exato. É mais ou menos o que aconteceu na versão Ultimate do Quarteto Fantástico, que a versão Ultimate era uma linha de revistas mais modernas da Marvel, que era uma reinvenção dos personagens que foram criados lá nos anos 60. E aí, na versão original do Quarteto Fantástico, eles vão numa viagem espacial. E no espaço vem uma chuva de raios cósmicos e transforma eles. Que é mais ou menos o que acontece em 2005. Exatamente. É basicamente a mesma história do filme de 2005. Só que nessa versão nova do filme que estreia essa semana, eles pegam referências do universo Ultimate. E nesse universo eles vão para uma dimensão paralela onde o Victor Von Doom faz parte da equipe dos cientistas que vão para lá. E ele fica algum tempo nessa dimensão paralela e quando ele volta muito enfurecido, muito louco. Querendo dominar o mundo, como todos os vilões dos quadrinhos, né? Ou dominar o mundo, ou destruir o mundo. Ou dominar ou destruir. Ele tem um objetivo ali de terraformar o planeta Terra nosso, assim. Porque ele ficou, acho que 1 ano nessa dimensão paralela, onde ele foi alimentado por uma força de energia cósmica misteriosa, que meio que mudou um pouco a cabeça dele, enfim, ele volta pro mundo real, entre aspas, né, o mundo do Quarteto Fantástico, onde ele quer transformar aquele planeta, o nosso planeta, no planeta onde ele ficou 1 ano. Sim, mas nos quadrinhos o Quarteto Fantástico ele era meio que o elemento que ligava todo mundo da Marvel, né? Até o Quarteto Fantástico aparece nas primeiras edições do Homem-Aranha, né? Exatamente. É a primeira revista titular do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha nasceu numa revista chamada Amazing Fantasy. E aí quando ele fez sucesso, ele ganhou uma revista própria, que era Amazing Spider-Man, e a capa da primeira edição destacava assim, o Quarteto Fantástico. Porque naquela época era o gibi, eram os heróis mais vendidos da Marvel, né? Então eles eram o ponto de ligação de tudo. Quando surgiu os X-Men, tinha uma referência ao Quarteto Fantástico. Quando surgiu os Vingadores, tinha uma referência ao Quarteto Fantástico, porque era uma forma dos leitores saberem, então tudo isso acontece no mesmo universo porque existe o Quarteto Fantástico. Então quem está no mesmo universo, temos
o Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, os X-Men e os Vingadores. Sim, na Marvel dos quadrinhos. Na Marvel dos quadrinhos. Porque no cinema a diferença ali de direitos entre estúdios de cinema tá um pouco nebulosa assim. E a Fox, ela é dona do Quarteto Fantástico e dos X-Men. E do Deadpool, que também saiu o trailer essa semana. Já os Vingadores e o Homem-Aranha agora estão com a Marvel Studios, que pertence à Disney. Então eles não se encontram no cinema, pelo menos por enquanto. Tem um problema de negócios ali, mas por enquanto nada, né? A gente ainda não viu nenhuma integração. Mas esse filme novo, agora, ele tem algumas diferenças bem marcantes em relação aos quadrinhos e até ao filme anterior também, Sim, né? sim. O Coisa. Agora, primeiro ele parece muito mais de pedra do que de borracha. Sim. E ele não tem roupas. Ele não tem roupas. Ele não anda com roupas. No quadrinho, nos quadrinhos ele anda com roupas, ele tem até um uniforme completo na versão Ultimate. Na versão Ultimate ele tem um uniforme completo que deixa só o braço de fora assim. E em outras ocasiões também ele ganha ou um short ou uma calça. Ele nunca fica nu. Mas no filme novo ele tá totalmente nu. Que coisa, não? Que coisa, não? Marvel à frente do seu tempo. E outra coisa, o Tosh Humana, que foi interpretado pelo Chris Evans, antigamente Chris Evans, o Capitão América dos filmes dos Vingadores. Dos Vingadores. Agora ele é interpretado por um ator negro. Exatamente, o Michael B. Jordan, que trabalhou com o diretor Josh Trank no filme Poder Sem Limites, que é de alguns anos atrás, que é um filme meio de found footage, assim, que eles têm uma câmera, são um grupo de adolescentes que tem uma câmera, o filme todo se passa pelo ponto de vista dessa câmera meio particular. Bruxa de Blair. Exatamente Bruxa de Blair. E aí eles ganham poderes, é um filme bem divertido até, parece um filme de super-heróis. E aí o Josh Trank foi contratado para o Quarteto Fantástico, ele pegou o Michael B. Jordan, que fez com ele o Poder Sem Limites. E foi bastante criticado porque nos quadrinhos o Tosh Humana é branco e loiro. Mas enfim, acho que a gente não precisa se limitar a isso. O visual, né? do personagem não é essencial pra ele, né? Exatamente. Eu acho que a interpretação e os efeitos especiais vão contar muito mais do que a cor da pele do ator. Sim, né? No trailer dá pra ver que o visual do Tosh Humana, quando ele tá em chamas, lembra muito dos quadrinhos originais, assim. Ele tem um tom assim mais que você vê o olho brilhando ali de baixo, é bem legal. E uma outra coisa que é bem bacana desse novo filme é que ele também traz esse elemento mais de ficção científica do que de filme de herói, que é uma característica dos quadrinhos do Quarteto Fantástico que a gente não viu no filme de 2005. Em 2005 é super-herói, era meio um pouco farofa, ai, que alegria, todo mundo ganhou poder e tal. É um humor bem assim, diferente. bem pastelão, né? É, um humor bem escrachado, um filme família. É pra dizer que ele é um filme muito mais família. Esse filme já é mais voltado pra quem gosta de ficção científica, quem é fã de quadrinhos, especialmente da era Ultimate, vai gostar muito mais do que desse. Sim. Claro que vai ter ainda um monte de ressalvas pra fazer, como essas que a gente tá mencionando aqui. Sim. Mas o filme tá muito mais promissor do que da última vez, né? Sim, eles estão tentando, a Fox está tentando se distanciar o máximo possível do fracasso que foram os dois anteriores do Teen Story, né? Mas esse filme, assim como os outros filmes da Marvel, também eles puxam muito pelo universo Ultimate, por ser uma versão mais facilmente filmável, mais facilmente de ser identificada pelos fãs e pelo público de hoje do cinema, assim. Então, você contar uma história do Quarteto Fantástico dos anos 60, hoje no cinema ela não funciona tão bem, assim, é uma dificuldade dos estúdios em trabalhar o Quarteto Fantástico. Sim, sem dúvida. Mas pelo que a gente viu, a gente já assistiu e já escreveu uma análise para o nosso site, no site da Info, info.abril.com.br, e pelo que a gente viu, a gente pode dizer com clareza que o filme é pelo menos umas 2 vezes melhor do que o anterior, porque o anterior tinha uma nota muito baixa no geral, assim. Então, se você não for esperando um Guardiões da Galáxia ou um Capitão América 2, um filme que seja realmente surpreendente, bem avaliado por crítica e público, você vai conseguir assistir um filme bem bacana, vai conseguir se divertir no cinema com a família ou com a namorada, enfim, com quem você for assistir. É um filme bem bacana. E então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente volta e até mais. Até mais, gente.